Estamos ao vivaço aqui no meu Instagram. Deixa eu só colocar o título aqui da live. Não sei se já vai aparecer pra vocês. Aborto. Deixa eu ver se eu consigo fixar. Tá, consegui. Gente, o assunto de hoje é aborto. E cara, eu ia fazer um vídeo no YouTube, só que eu decidi interagir aqui com vocês. E tá, vamos lá. Para começar a falar de aborto, eu acho que é impossível a gente não fazer uma correlação com um caso que aconteceu recentemente, né? Ficou conhecido nacionalmente aqui no país, que foi o caso do estupro de uma criança de 10 anos que infelizmente veio a contrair uma gravidez em decorrência desse estupro por um familiar. Deixa eu ver aqui quantas pessoas. Olá, gente, vão entrando. Podem deixar suas perguntas aí que eu vou responder sobre aborto, sobre o curso de direito, enfim. Tá, vamos lá, continuando. Tá, fazendo essa relação. E, cara, o que chega a ser, tipo, meio que inacreditável é que tinha pessoas protestando supostamente pela vida do nascituro em frente do hospital que essa menina estava internada. Só que chega até a ser cômico porque o aborto em decorrência de estupro já é regularizado e legalizado por lei há bastante tempo. Sandra Marques, Índia 2018. Olá. Tá. Já é legalizado há bastante tempo, então chega até a ser cômico. Mas eu vou deixar para falar sobre as modalidades de aborto legais mais para frente aqui da nossa live. Vamos lá. O aborto ele está localizado na parte especial do nosso Código Penal, que mais especificamente lá no artigo 124 ao 126. E para começar, no artigo 124 vai estar falando que é crime a gestante que comete aborto sozinha, no caso, ou que consente que outra pessoa o faça. Nesse caso, qual é o bem juridicamente tutelado que vai estar sendo protegido por esse dispositivo? A vida humana, né, pessoal? A vida humana é o bem juridicamente tutelado mais importante no direito. Só que a gente tem que fazer um parêntese aqui, porque se esse aborto for praticado numa criança, digamos, de menos de 14 anos, e isso inclusive está retratado em alguns incisos posterior a esse dispositivo, ou se essa criança tiver menos de 14 anos, ou ela não tiver capacidade de fato, no caso, por exemplo, ela seja débil mental, esse consentimento não vai ser verdadeiro. Então, a pena vai ser majorada por agente que praticou esse aborto. Dando continuidade no artigo 125, vai estar falando a respeito daquele agente que pratica o aborto sem o consentimento da gestante. Nesse caso, qual vai ser o bem juridicamente tutelado nesse artigo? Tanto a vida do nascituro quanto a vida da gestante. Por quê? Vejam bem que a gestante não autorizou o aborto. Então, de repente, esse agente vai estar colocando em risco até a vida da gestante. Então, bem juridicamente tutelado nesse dispositivo é a vida tanto do nascituro quanto a da gestante. E esse crime que está positivado nesse artigo, ele pode ser acrescido de 1/3 se decorrência da prática desse aborto vier a ocasionar a morte da gestante. Inclusive, falando em majoração da pena, no artigo 124, que fala a respeito da própria gestante fazer esse aborto, também vai estar falando que a pena vai ser majorada em 1/3 se, em decorrência dessa tentativa ou consumação, no caso,
a gestante vier a, a obter uma lesão corporal grave ou gravíssima, e vai ser duplicada se ela vir a óbito. E para finalizar, no artigo 126 vai estar falando do agente que pratica o aborto com o consentimento da gestante. Inclusive, tanto no artigo 125 quanto no artigo 126, esses dispositivos vão estar aplicando uma sanção mais branda, não, uma sanção mais dura do que no artigo 124. Por quê? No artigo 124, a pena é de detenção de 1 a 3 anos. Então, na prática, a gestante não chega nem a ficar presa, porque é uma pena inferior a 4 anos, então ela já está no regime aberto, e sem contar que cabe uma aplicação do Instituto do SUSIS, que é a suspensão condicional do processo, né? E já no artigo 125 e 126, não. Vai estar aplicando um regime de reclusão que pode chegar até 10 anos. Então, Janaína entrou lá, Janaína. Então, a aplicação, a sanção desses dois artigos é muito mais grave do que no artigo 124. Agora, no que diz respeito a modalidades legais de aborto, o nosso direito penal ele traz duas hipóteses. Na verdade, 3, só que 2 estão ratificadas no ordenamento jurídico. A primeira delas fala sobre o aborto necessário, que é aquele aborto cometido por um profissional que, no caso, não, tipo assim, não teria outro jeito de salvar a vida da gestante. Jana, primeiramente, boa tarde, boa tarde. Não teria outro jeito de salvar a vida da gestante a não ser fazendo aquele aborto. Então, no caso, mesmo se a gestante não tivesse consentido esse aborto, ele não ia se enquadrar no artigo 125, porque seria um aborto necessário. Então, se só tiver aquele jeito de salvar a vida daquela gestante, ele vai ter uma excludente de ilicitude. E o segundo caso, como eu falei no início aqui da live... obrigado, amiga. E como eu falei aqui no início da live, a segunda hipótese é o aborto em decorrência de uma gravidez provocada por um estupro. No caso, acho que, particularmente falando, não chega a ser nem um caso de acreditar, defender ou não o aborto. Eu acho que estupro é um crime tão sujo que eu não consigo nem imaginar o que se passa na cabeça da vítima. Então, ainda bem, né? Pelo menos isso na justiça não falhou em termos de aborto. E agora, trazendo um julgado, acho que recente para vocês, o STF também entende como lícito, mesmo não estando ratificado no ordenamento jurídico, mas tido como lícito o aborto em decorrência